Eu tô obcecada com o livro A Serpente e as Asas Feitas de Noite. Gente, que livro sensacional, com uma história incrível e que traz de volta as boas histórias vampirescas. E que vampiro, gente! Essa foi a melhor leitura que eu fiz esse primeiro trimestre de 2024. Tudo nesse livro é bom, absolutamente tudo. E eu fiquei obcecada mesmo com essa história, gente, como muito tempo eu não ficava. E hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre esse livro que trouxe de volta as histórias com vampiros. E essa volta, gente, foi com chave de ouro. Gente, sério, eu ouso dizer que esse é o melhor livro de romantasia que eu li desde 2018. Porque ele tem aquele gostinho de passado, sabe? Um universo incrível, cheio de predadores, moças em busca da sua imortalidade, enemies to lovers e muita violência. E aproveita, já se inscreve aqui no canal, já senta o dedo no like, porque assim o YouTube entende que esse vídeo é bom e mais pessoas que amam romantasia, assim como eu e você, vão conhecer essa história que precisa ser conhecida e lida, gente, por você e por muitas outras pessoas. O livro A Serpente e as Asas Feitas de Noite é, sem sombra de dúvidas, um dos meus preferidos do momento. Ele é um livro, gente, de baixa fantasia, escrito em primeira pessoa, de romantasia, que traz esse novo momento dos vampiros. A protagonista aqui é a Horáia. Ela foi resgatada pelo rei dos vampiros, que é o Vicente, em Salenai, uma das cidades mais importantes do reino da Casa da Noite. Essa cidade, ela funcionava como uma segunda capital ali no reino. E quando o Vicente resgata a Horáia, ele a adota. A Horáia é criada como filha mesmo dele, sabe, gente? Ela vive ali no castelo dos Nascidos da Noite. Só que a Horáia é humana e vive no pior lugar do mundo para uma humana, que é entre os vampiros. E só não acontece nada com ela mesma por causa do Vicente, que a protege como se ela fosse a maior joia de todo o reino dos Nascidos da Noite. Mas com certeza, se não fosse por ele, algo ruim já poderia ter acontecido com ela. Eles vivem em Sivrinage, que é a capital da Casa da Noite. E diferente de outras fantasias que demoram muito para mostrar o universo e os desafios que acontecem nele, aqui em A Serpente e as Asas Feitas de Noite, tudo é apresentado junto com os protagonistas. Não acontece de pegar um capítulo para mostrar o reino ou os deuses. Aqui acontece as explicações em meio a todas as ações. Isso foi uma das coisas que eu mais curti nesse livro, porque ele fica muito dinâmico, muito fluido, e se você é fã de fantasia tanto quanto eu, sabe que muitas histórias de fantasias são truncadas, pouco fluídas, e aqui em A Serpente e as Asas Feitas de Noite isso não acontece. E tem um ponto aqui que eu fiquei com dúvida e sei que você vai ficar também. A dúvida que me perseguiu até o final do livro, que inclusive acabou comigo, foi o porquê do Vicente, um rei que reina com o peso da morte entre suas mãos, que é extremamente cruel, adotou uma humana e cuida dela com tanto amor e carinho. Desde o início do livro, eu percebi a dinâmica e o carinho entre os dois, mesmo muito diferente do que seria o carinho humano, sabe? E aqui, gente, eu tô falando de um vampiro que é cruel, mas entre os dois existe um sentimento muito forte de pai e filha. E conforme eu fui avançando na leitura, eu percebi que esse sentimento entre os dois não era forçado. O Vicente, ele realmente tinha um sentimento paterno pela Horáia. E o maior medo do Vicente era perder ela. Gente, esse sentimento dele é muito genuíno, muito verdadeiro. E você pega isso durante a leitura. O Vicente, sabendo dessa fragilidade da Horáia no reino vampírico e querendo proteger ela, ele fez o melhor que pôde, treinando ela para que ela fosse uma lutadora muito boa, boa mesmo, a ponto de competir no lendário Kejari, o maior e mais mortal torneio promovido pela deusa da morte, a Niaxia. Aqui no livro A Serpente e as Asas Feitas de Noite, a deusa Niaxia é a mãe dos vampiros e viúva do deus da morte. Niaxia, ela governa o domínio da noite, da sombra e do sangue, assim como o domínio da morte que ela herdou do esposo falecido. Na história aqui do livro, ela foi uma deusa inferior, que se apaixonou por Alaros, que era um deus superior. Ela se casou com ele, apesar de ser proibido o relacionamento entre os dois. Quando Alaros foi morto pelo Panteão Branco como punição pelo casamento, Niaxia escapou dos deuses em um acesso de raiva e ofereceu aos seus apoiadores o dom da imortalidade na forma de vampirismo, fundando Obitrais e o reino dos vampiros. Ela então é conhecida como a mãe dos vampiros, como a mãe do breu voraz, ventre da noite, da sombra e do sangue. Esse torneio Kejari é para Niaxia. Ali é oferecido algumas coisas para essa deusa e os desafios desse torneio são ligados
a tudo o que aconteceu com ela antes de ser a mãe dos vampiros, a jornada dela, do marido e também o fim dos dois, porque só um sobreviveu, gente. Quem ganha o torneio Kejari pode pedir qualquer coisa que desejar. E o que Oraya mais deseja é deixar de ser fraca, vulnerável, de temer pela sua vida o tempo todo ali no reino dos vampiros. E esse não é só um desejo dela, também é o desejo do Vicente, que ela possa ser forte o suficiente para viver com ele ali e que ela, como humana que é, não deixe o mundo antes que ele. Aqui nessa parte, gente, eu senti no Vicente aquele mesmo medo de um pai, sabe? De acontecer qualquer coisa com a sua filha e ele continuar a viver com a dor de não ter mais a pessoa que ele mais se importa na sua existência. Porque é isso que a Oraya é para ele, a coisa mais importante da existência dele. Só que tem um detalhe sobre o desejo do Vicente. Ele quer que a Oraya vença e que se torne a Coriatis dele. Ser uma Coriatis é um vínculo raro e poderoso, que pode ser forjado apenas pelas divindades, porque o poder que existe no Vicente é dado também para a Oraya, então ela se tornaria tão forte e poderosa quanto ele. Nesse primeiro livro, a única deusa que concede esse vínculo é a deusa Niaxia, mas todos os outros deuses podem também fazer isso, mas só ela concede esse presente. Um detalhe sobre o Coriatis é que depois de haver o vínculo, eles não podem agir um contra o outro, ou viver sem a companhia um do outro. E a Oraya considera isso um gesto muito grande de amor do Vicente para ela. Só que assim, gente, o torneio é algo muito brutal, brutal mesmo. Mesmo os vampiros mais fortes e treinados das 3 casas têm de se esforçar muito para conseguir vencer o torneio. Imagina como é então para a Oraya, uma humana no meio de tantos que são muito mais fortes do que ela. É claro que o Vicente, gente, teme muito esse torneio, porque ele mesmo participou do Kejari, foi vencedor e o seu desejo foi ser o maior e mais poderoso rei dos vampiros. E ele é. Mas ele também sabe que vai ser muito difícil para a Oraya conseguir vencer, mas mesmo assim, ele faz de tudo para preparar ela para o torneio. É a única chance dela se tornar ali imortal como ele. Apesar dos vampiros aqui da história poderem também transformar as pessoas em vampiros, a chance da pessoa sobreviver é baixíssima. Por exemplo, se 3 pessoas passarem pelo processo, somente uma sobrevive. Então é muito difícil um humano sobreviver ao processo, e o Vicente não quer testar essa probabilidade com a Oraya. Esse processo aqui no livro de deixar de ser humano e virar um vampiro se chama transformação. E quem consegue sobreviver a ele é chamado de transformado. E o Vicente, gente, aposta todas as fichas da Oraya, e também no fato de que os competidores irão ver ela como fraca demais, vulnerável. Então, essa vulnerabilidade abre a brecha que Oraya precisa para conquistar a vitória sobre os seus adversários. Mas nada, gente, absolutamente nada é tão fácil quanto parece, e o torneio é mais brutal do que a Oraya poderia imaginar. E por causa disso, ela precisa se aliar a outras pessoas para que ela consiga pelo menos chegar à reta final do Kejari, e aqui entra o Rain, que eu não sei se eu estou pronunciando o nome dele certo, mas desconsiderem, gente. Rain é um vampiro do reino dos Rishan, um dos clãs de vampiros nascidos da noite. Eles têm asas como penas e tiveram o poder retirado deles pelos Riage, 200 anos antes do momento da história desse livro aqui. Os Riage, diferente dos Rishans, têm suas asas como as de um morcego e governam o reino há 200 anos. E quem vai propor essa aliança para a Oraya de trabalharem juntos para conseguirem chegar ao final do torneio é o Rain. E, gente, eu nem sei como contar essa parte da história para vocês. Gente, a Oraya desde sempre foi criada pelo Vicente para nunca confiar em ninguém, para nunca entregar seu coração para ninguém, muito menos para um vampiro. É claro que o Vicente é um vampiro, mas ele conquistou a Oraya, mostrou que com ele ela estaria e esteve segura. Então o maior medo do Vicente era a Oraya baixar a guarda e ser traída, porque ali no reino dos vampiros isso é muito comum. E o Vicente confia demais na Oraya, e você, como eu, vai perceber quanto isso vai custar para os dois. Bom, gente, ai, como eu adorei esse livro, gente! Esse livro aqui, gente, tá fresquinho na nossa vida, acabou de ser lançado e foi, gente, aquele livro que aqueceu cada pedacinho do meu corpo conforme eu ia lendo ele. Então eu vou segurar bastante para não dar nenhum spoiler para vocês. E aí mais pra frente, mais perto do próximo lançamento do livro que fecha essa duologia, eu trago um vídeo para vocês mais detalhado, preparando o território pra gente saber tudo que podemos esperar dele. E antes que eu me esqueça, gente, me segue lá no Insta. Por lá eu já falei desse livro e vocês acompanham mais de pertinho toda a minha vida de leitora. Então me segue lá no @bibliotecadebolso.br
e fique mais juntinho de mim todo dia, conversando sobre a melhor coisa do mundo, pelo menos pra mim, que são os livros. Gente, A Serpente e as Asas Feitas de Noite me trouxe aquela nostalgia, sabe? De ter boas histórias vampirescas de volta, mas com coisas atuais que nós curtimos pra caramba, como Enemies to Lover, protagonistas fortes, donas de si, que supera suas dificuldades e que deixa que o seu pobre coração se estilhasse. Gente, todo o livro foi incrível. A escritora Carissa Broadbent é brilhante e conseguiu fazer algo novo em cima de um tema tão batido quanto as histórias dos vampiros. Porque na maioria das vezes, nas minhas leituras pelo menos, eu encontrei sempre os mesmos tipos de histórias vampirescas. E aqui eu encontrei um universo novo sendo criado, de vampiros com asas, novos deuses, deuses cruéis que aparecem e que não fica no tom em qualquer outro lugar menos com você, e que traz uma fantasia sombria sim, com castelos, com humanos sendo usados a favor dos vampiros, de deuses da escuridão e deuses da luz, muita manipulação, muita traição, e plots de deixar eu surtadinha, gente, durante toda a leitura. O livro ele tem 446 páginas e eu só não li em um dia porque eu tinha outras coisas para fazer. Mas eu li ele em 2 tardes, gente. A leitura do livro, gente, não é aquela leitura truncada, sabe? Chata, que você precisa ficar voltando para o mapa para entender ou precisa olhar um glossário de termos. Nada, gente. Aqui o negócio flui de um jeito que você não quer deixar a leitura de jeito nenhum. A Horáia, gente, ela é aquela protagonista que eu, como leitora, consegui me conectar. Tanto pela sua vontade de ser respeitada no meio onde ela cresceu, na vontade ali dela de ter algo para se orgulhar. Ela quer ser temida, assim como seu pai. E por mais que ela seja adotada, ela e o Vicente são muito parecidos. Há entre eles desentendimentos enormes durante o livro. Mas ele sempre reconhece o amor e o carinho entre eles. Não pelas palavras, sabe? Mas pelos atos que fazem um pelo outro. Gente, eu chorei absurdamente em uma cena. Foi uma cena que realmente estilhaçou meu coração. Cara, que cena dolorida de ler. Além dessa construção incrível entre o Vicente e a Horáia, tem o Rain, que entra na história para participar do torneio. Rain, ele é absurdamente forte e domina um elemento de magia, que é o Asteres, uma forma de energia mágica que vem das estrelas, que é manipulada por vampiros nascidos da noite. Essa magia, ela é rara e difícil de ser usada e precisa de muita habilidade e energia considerável para conseguir dominar. E o Rain domina essa magia. O Rain é outro personagem que, quando eu descobri o que aconteceu com ele, eu fiquei, gente, arrasada. É claro que uma história vampiresca a gente não encontra coisas fofas. Pelo menos em histórias boas vampirescas, sempre a tragédia é que domina a narrativa. E aqui não é diferente. Só que os dois, o Ryan e a Horáia, eles se conectam nessas dores, mesmo sabendo que só um vai vencer no final. O que nos resta é saber se eles terão mesmo essa coragem de lutar um contra o outro, no fim das contas, né? Ou se serão fortes o suficiente para lidar com as consequências das suas escolhas. Aqui, gente, nessa história, a linha entre o vilão e o herói é bem fina mesmo. Porque o que torna uma pessoa um herói ou um anti-herói? Salvar uma criança te torna herói? Matar um vampiro no reino dos vampiros te torna um vilão? Fazer uma cidade inteira encontrar Jesus te torna vilão? Se você estiver defendendo a sua cidade? Aqui, gente, cada um luta pelo seu, e isso torna vilão e herói na mesma proporção. E para aqueles que amam uma cena hot, temos, gente, temos uma cena maravilhosa que a escritora nos presenteou com uma cena bem detalhada e muito gráfica. Foi um susto para mim ter vivido esse momento no livro, gente. Então, quando eu disse para vocês que aqui nós temos tudo que adoramos em um livro, é também sobre isso. Aqui o pacote tá completo. É claro que eu tô desesperada pela continuação, porque o livro terminou em um plot de milhões. E aqui o plot é de milhões mesmo. Aquele plot que você fala, não pode estar acontecendo isso, e eu ainda vou ter que esperar a continuação ser lançada ainda. Eu amei o livro, gente. O universo criado é incrível. Os personagens, os detalhes das magias, as manipulações, as traições, tudo fez eu amar esse livro e eu recomendo ele para vocês. Gente, na verdade, eu já consigo até imaginar esse livro virando uma adaptação para as telinhas.
A Serpente e as Asas Feitas de Noite é o primeiro livro da duologia Nascidos da Noite. A sequência ainda não tem data prevista para ser lançada aqui no Brasil, mas eu acho que vai ser lançado no próximo ano, em 2025. Porque ele já foi lançado lá nos Estados Unidos esse ano aqui. O nome do segundo livro é As Cinzas e o Rei Amaldiçoado pelas Estrelas, em uma tradução livre que eu fiz para vocês agora. Não é o nome do livro que será lançado aqui no Brasil, porque ainda não temos o nome divulgado pela editora Suma, que está publicando essa duologia aqui no Brasil. Gente, só mais uma coisinha que eu quero acrescentar aqui para vocês. É que esse livro aqui faz parte da duologia Nascidos da Noite. Porém, aqui no livro, no finalzinho dele, tem uma nota da autora. E ela fala que esse universo tem 5 livros. Então pode ser que ainda tenha muitos mais desses personagens em spin-off. E eu tô ansiosa para que isso realmente aconteça. E se você ficou fisgado com essa história tanto quanto eu, clica aqui no link da descrição e compre o livro pelo meu link da Amazon. E me ajuda a garantir mais livros como esse e trazer todos eles aqui para vocês. E eu vou ficando por aqui, gente, desejando que essa história seja tão boa para vocês quanto foi para mim. Um beijo e nos vemos em breve.